Vamos lá, Renata. Olha, agora a gente fala sobre a educação. A Câmara Federal aprovou essa semana o texto base do projeto de lei que visa regulamentar a prática da educação em casa no Brasil. Sobre esse assunto, a professora Rita de Cássia comenta na coluna Educação na Cidade de hoje. Bom dia, professora. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse o que é essa educação domiciliar. É aquela que tem, a gente viu agora muito na pandemia, né? As aulas remotas, e aí muitos optaram somente tirar os pequenos da escola mesmo depois quando voltou, né? Um pedaço ia um dia, outro pedaço assistia em casa, enfim. Muitos optaram por tirar os pequenininhos e dar esses anos iniciais, digamos assim, da educação infantil em casa. Alguns eram os pais mesmos, né, que davam essa aula, outro era um professor particular que ia. Enfim, o que é que configura essa educação domiciliar? Opa, a gente está sem o áudio da professora. Vamos ligar para a professora. Professora, atenda aí. Dê aí o cabo, Mário Flávio. Aqui está o cabo. A gente está sem o áudio da professora Rita de Cássia. Atenda aí, professora, a gente bater um papo. Muito bem, vai ser por telefone, professora. Arrocha aí, já estamos no ar. O que é que configura, né? Renata, respondendo à tua indagação, o que configura esse modelo educacional do homeschooling é o fato de que você tem um projeto educacional para a vida escolar do aluno. O projeto atual foi discutido na Câmara dos Deputados, né, que passa inicialmente o texto base aprovado, ou seja, ainda pode ser rediscutido, pode sofrer emendas, ele não é o texto final, ainda vai ser discutido no Senado. Esse texto preliminar, ele diz respeito ao modelo educacional que vai da pré-escola até a conclusão do ensino médio. Nesse texto, o texto que foi proposto inicialmente, ele era um texto em que os pais eram inteiramente responsáveis pela educação do filho, né, ou dos filhos. Mas não foi isso que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. A diferença básica entre esse modelo educacional e a tua pergunta é que, durante a pandemia, muitos pais e mães retiraram os seus filhos da escola tradicional para que temporariamente eles tivessem um acompanhamento em casa, ou porque eles não rendiam, ou porque os pais não conseguiam fazer esse processo de aprendizado, mas isso é uma decisão temporária, sem um planejamento prévio, onde a coisa acontece de uma forma muito solta. No que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, isso não acontece. Na Câmara dos Deputados, o projeto aprovado, ele requer algumas premissas. Entre elas, nós podemos destacar que a educação domiciliar deve obedecer à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Ou seja, o currículo escolar não é solto. Ele obedece a cada ciclo, a cada ano que o aluno passa na escola tradicional. Outra observação é que, para que esse aluno não tenha prejuízo relacionado à socialização, à convivência com os demais, os pais devem assegurar que a convivência comunitária deve ser mantida. Outra observação extremamente importante é que esses pais, eles têm que ter ensino superior completo. Porque se eles não tiverem um bom desenvolvimento acadêmico, entende o texto de lei, eles não teriam condições de dar uma aula adequada aos seus filhos ou supervisionar essa aula caso ela fosse dada por terceiros. Bem, outra observação importante é que esse aluno, ele tem que estar matriculado numa escola tradicional, que irá fazer um processo de vistoria, de supervisão, a cada 3 meses. E no final de cada ciclo escolar, ou seja, no final do ano, o aluno vai fazer uma prova sobre os conhecimentos gerais que ele deveria ter aprendido naquele ano, e só se aprovado é que ele vai para o ciclo seguinte. É importante destacar também no texto que, se durante 2 vezes consecutivas esse aluno não for aprovado dessa grande avaliação geral do final do ano, ele tem que voltar para a escola tradicional. Então, ele não pode mais continuar nesse ensino domiciliar. A proposta causou polêmica. A bancada, né,
que defende no Congresso Nacional o ensino domiciliar, achou que a proposta ficou muito restrita, eles queriam um currículo mais livre. Os movimentos de educação, em contrapartida, acharam que a proposta avançou demais. O que nós sabemos é que essa modalidade de ensino, ela não só é existente no Brasil, né? No Brasil, ela começa agora com esse processo de regulamentação, assim que passar por todos os trâmites legais, mas em alguns outros países do mundo, ela já está consolidada, como, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, esse modelo de ensino existe desde 1948. Então, hoje, né, essa proposta ela ainda não está 100% fechada, ela continua sendo discutida, e a precarização da educação termina sendo o grande problema, né, relacionado a isso. Eu não sei se vocês viram, Mário e Renato, os resultados do censo escolar agora da pandemia. Esses resultados saíram agora, né, de ontem para cá, e inclusive provocou uma grande reação do MEC, de preocupação em relação ao déficit dos nossos alunos, né? Para que a gente tenha noção, em português, os nossos alunos, eles tiveram, entre uma prova nacional aplicada, uma aprovação de apenas 57% das questões, né, foram bem respondidas, foram respondidas de forma adequada. No que diz respeito ao ensino de matemática, os nossos alunos só acertaram 27%. Então, o medo é que essa precariedade aconteça no ensino domiciliar. Daí porque a necessidade de nós termos um modelo educacional muito ajustado. E só para terminar a minha fala, esse modelo de homeschooling, ele serve para que comunidades que tenham dificuldade de acesso à escola, eles possam manter os seus filhos dentro da educação regular. Então, muitas vezes a gente pensa nesse modelo apenas relacionado a questões ideológicas da educação em casa, mas ele não só serve para isso. Ele também serve para que pessoas que moram em comunidades isoladas possam realizar esse modelo de estudo, as pessoas que moram em trupes de circo, por exemplo, que têm dificuldade de manter os seus filhos dentro de uma escola regular, pessoas que têm uma vida muito itinerante, que precisam estar se mudando o tempo inteiro. Então, tem uma gama de pessoas aí esperando essa regulamentação desse ensino domiciliar e nós, né, estamos aguardando como é que vai ficar o texto final. Ô, professora, então não é um negócio solto, né? Vou tirar meu menino da escola e eu vou dar a aula para ele dentro de casa, né? Mesmo porque está na Constituição, né? O acesso à educação, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lembrando da questão do abandono escolar, porque se numa escola regular o menino deixa de ir um tempo aí seguido, o Conselho Tutelar já é acionado para ver o que está acontecendo, se esse menino está em cárcere privado, se esse menino não está sendo abusado dentro de casa, o que está acontecendo, porque esse menino não tá indo para a escola. Então, tem uma fiscalização, tem regras para que isso aconteça. Não é só, não vai mais para a escola e eu vou ficar responsável. Muitas vezes, pessoas que não tiveram acesso à educação, criando e tentando ensinar, por mais que haja amor, né, que haja aquela história de que eu quero não quero que meu filho tenha contato com outros tipos de educação. Eu quero ter uma educação pura, digamos assim, né? 100% da forma que a nossa família pensa. Então, não é de todo jeito, né? Não é de todo jeito, Renata, como você bem coloca, né, dentro da sua posição. E assim, existe uma preocupação também em relação a quem é esse pai, quem é essa mãe que vai poder dar essa educação domiciliar. Por exemplo, essas pessoas, elas têm que ter uma certidão negativa em relação ao cometimento de delitos perante a Justiça Federal. Essas pessoas, elas têm que nunca ter sido condenadas criminalmente, nunca terem respondido nada que fira o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quê? Para se garantir a saúde integral dessas crianças, conjuntamente com o desenvolvimento educacional, e não expô-las a uma condição de risco. O projeto inicial, que foi dado entrada lá em 2012, ele previa que, de fato, os pais tivessem autonomia curricular. Mas isso é muito perigoso. Por quê? Porque não necessariamente o fato de você ser pai e mãe lhe dá as condições de poder discutir adequadamente qual é o currículo pedagógico que o seu filho precisa ter. Muitas vezes até a gente tem uma visão deturpada da realidade. Por exemplo, os ensinos de ciência, o ensino de história e de ciências humanas poderiam ficar defasados, porque as pessoas, por exemplo, poderiam não concordar com a teoria evolucionista de Darwin e dizer, não, meu filho só vai estudar criacionismo, um exemplo. Então,
isso deixaria a criança ou adolescente em uma situação de déficit escolar. Então, isso não pode acontecer. As diretrizes nacionais curriculares são o grande documento, ou o conjunto de documentos, que a educação brasileira se pauta. Então, o ensino não é solto e não pode ser solto. E veja como é importante essa fiscalização da escola, porque a escola tem que saber se essas tarefas estão sendo feitas, se estão sendo feitas de forma adequada. Ao longo da história humana, nós já tivemos muitas experiências de educação escolar, algumas exitosas, outras desastrosas. E pelo menos a Câmara dos Deputados teve o cuidado, de na sua comissão de educação, isso também foi levado para o plenário, de se ter a escuta de especialistas para que os nossos alunos que forem ficar nessa condição não fiquem precarizados. Então esse texto demonstra uma preocupação do Legislativo com relação a esse processo escolar, o que é muito bom, do ponto de vista tanto do desenvolvimento educacional deles, como de uma postura de cidadania. Muito bem, professora. Obrigada, viu? Essa pauta ainda vai render muito, porque é um tema polêmico, existem vários pontos de vista, tem gente que concorda plenamente, tem gente que não concorda, enfim. Tem gente que não concorda porque o presidente apoia, tem gente que só por causa disso não concorda. É isso que está lascando tudo. E a professora botou aí vários pontos de vista, que pode e deve acontecer, agora com todos os cuidados. Obrigado, professora. Até semana que vem. Obrigada, Mário, Renata. Bom dia a vocês, aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom final de semana. Lembrando, educação é direito, gente. Se é direito, tem que ser cumprido da melhor forma. Um grande abraço. Perfeito, professora. Obrigada. Essa foi a professora